Eu queria que você contasse um pouco, quando você começou a aplicar a geobiologia na casa das pessoas, assim, mas antes de você estar desenvolvido, antes de você montar curso, eu queria que você contasse como é que foi os primórdios dessa sua descoberta e dessa aplicação. Uhum. Foi tenso. Não, e não só isso, como que foi a primeira pessoa, o primeiro cliente, no caso, que você aplicou a geobiologia? Putz, eu acho que eu não lembro do primeiro, mas eu lembro dos primeiros. Porque, assim, tem até alguns casos muito loucos, assim, mas a técnica, ela foi me ensinando a ganhar confiança, né? Tem um muito marcante no Rio de Janeiro. Tinha uns que eu ia na casa da pessoa, cara, e era uma coisa horrorosa, porque eu montava um altar, a pessoa ali, eu falava umas coisas que ela não entendia, e, tipo, eu não tinha como ter vergonha, eu tinha que fazer aquilo, não tinha muita opção, sabe? Eu fazia. Só que a técnica era muito poderosa, assim, ela se mostrava para a pessoa, e isso me deixava muito seguro de saber, de confiar, sabe? Ela foi me ensinando a confiar nela. Teve uma vez que foi muito marcante, no Rio de Janeiro, eu abri para fazer uma geobiologia numa pessoa que morava no Maracanã, perto do estádio do Maracanã. E tinha uma favela perto da casa dela. E eu tava fazendo a geobiologia à distância, lá na minha casa. E eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, eu vou abrir a geobiologia e na sua casa você pode fazer uma meditação. Eu não fazia ao vivo com ela na tela, nem nada. Eu falava que ia fazer, a pessoa pagava e eu tinha que rezar para acontecer alguma coisa e ela confiar, porque senão ela falar que eu tava roubando ela. Então, assim, eu tinha que confiar que a técnica ia se mostrar. Eu não dava segurança nenhuma para a pessoa, cara, porque não tinha como eu fazer com a pessoa na tela. E aí, quando eu acabei a cerimônia, eu olhei o meu WhatsApp e tinha uma mensagem dela falando, Renato, você me mandou, eu li a sua mensagem e começou um tiroteio aqui na favela do lado de casa, isso nunca aconteceu, e voaram 2 balas no meu telhado. Meu Deus. Ela falou, eu e a minha família, a gente se abraçou, sentou nessa... Cara, a hora que ela falou isso, eu já tava cagado. Eu já tinha perdido tudo, falei, meu Deus, que e agora? Porque, assim, é uma técnica que mexe com as sombras, né? Porque é como se explodisse um tubo de luz na casa de alguém. E isso é muito forte, assim, gera muita interferência. E aquilo, daí eu falei, cara, e agora? Ferrou, né? Aí eu voltei lá pro meu altar e falei, eu falo até hoje isso no meu curso, né? Chamei Arcanjo Miguel e falei, cara, me ajuda. Tipo, protege essa família, faz alguma coisa, ferrou. A mulher me pagou, tá tendo um tiroteio na cabeça dela. E eu nem esperei ela terminar de mandar todas as mensagens. E ela mesma falou, foi a coisa mais linda que eu já vivi com a minha família, porque faziam anos que a gente nunca sentava junto na sala de casa e a gente não sentiu medo em nenhum momento, porque a gente teve certeza que a gente estava sendo amparado pelo seu trabalho, que isso era um efeito do seu trabalho. Tipo, ela era professora de yoga, ela tinha algum conhecimento, mas ela entendeu na hora que aquilo era sombras incomodadas com aquele trabalho, ela percebeu que era ele acontecendo. Então, na verdade, assim, eu que me caguei e ela estava toda ali amparada e certa do trabalho, né? Então isso foi me dando segurança para confiar na técnica, né? A espiritualidade, ela sempre foi falando comigo para confiar que estava tudo bem, que eu estava sendo amparado e na verdade o próprio trabalho fala por si. Então eu deixo muito o trabalho falar por si e eu tento interferir o menos possível, né? Porque quanto menos vier de mim, você tem isso na sua casa, tem aquilo na sua casa. O trabalho fala, cara, a energia fala e as pessoas elas precisam despertar essa percepção da energia. Então eu falo muito para quem faz comigo, observa o que a energia te mostra, porque isso é a gente se empoderar, né? Nos meus cursos são muito assim, espiritualidade você vive, né? Então se a pessoa não viver um despertar, uma mudança, se ela não viver aquilo, não tem palavra minha que fala, tinha espírito na sua casa, tinha uma energia, tinha um portal negro ali, tinha não sei o que ali. Isso é minha palavra, é minha interpretação. Agora, o que a pessoa viveu com esse trabalho, né? Essas experiências me ensinaram que o cliente vai viver a experiência dele ali e ele vai interpretar aquilo muito melhor que eu e vai resgatar a fé dele, né? Porque a minha história ela veio muito de resgatar a minha fé. Assim, eu não sou uma pessoa que nasci com mediunidade, eu sempre tive uma fé muito forte em Deus, uma confiança muito forte em Deus, e eu meio que, eu testava Deus, parece que a minha vida toda eu falava, cara, Deus, agora eu tô na merda, vamos ver se você vai me ajudar mesmo.
E era como se Deus falasse, vamos ver se você vai ter a atitude correta, né, diante desses desafios. Então, teve muitas histórias que Deus foi se manifestando. Então, eu entendi muito como que a gente só desperta, a gente só volta a ter fé mesmo quando a gente experiencia. E não quando alguém te fala ou quando você lê um livro incrível. Você pode trazer conhecimentos espirituais incríveis, mas você só vai ter fé mesmo quando o universo se manifestar para você. Eu acredito muito nisso, cara. Tá, geobiologia parece um nome meio técnico, assim, meio parece tipo terraplanagem, né? Parece uma coisa meio assim. Cara. Mas só para vamos ver se é isso mesmo. Então, basicamente, a geobiologia é um trabalho de limpeza energética e espiritual dos ambientes. É uma limpeza espiritual dos ambientes. Isso. Geo, terra, biologia, seres vivos. Uhum. Então, geobiologia não é o nome de uma técnica, é o nome de um estudo científico. Depois da Segunda Guerra na Alemanha, eles reconstruíram as cidades do dia para a noite e as pessoas mudaram para aqueles novos edifícios que tinham nos lugares onde tinham sido bombardeados. Uhum. Só que essas pessoas começaram todas a adoecer. Elas tinham câncer no mesmo lugar, na mesma coluna do prédio, todas as pessoas naquele mesmo quarto adoeciam. Uhum. Tinha uma coisa muito bizarra acontecendo, né, que pra gente talvez não seja tão bizarro, porque existia uma energia ali, uma memória de bombardeio. Pra gente, você diz, a gente que vive a espiritualidade, a gente entende pra gente que já tem um mínimo de conhecimento, entende que tudo tem energia e informação, todos os lugares têm informação, você não bombardeia um lugar, reconstrói e começa do zero, impossível, né, aquela memória tá ali. E eles começaram a entender que precisava de um estudo científico, né, e um dos pais da geobiologia foi o Dr. Hartmann, foi um médico alemão. E ele observava que em alguns leitos dos hospitais os pacientes se recuperavam melhor e nos outros os pacientes pioravam mais. E ele falava, cara, não é possível, é como se fosse a cama premiada, o cara ali se recupera e ele adoece. E ele começou a mapear, né, numa cidade pequena da Alemanha, todos os pacientes que tinham câncer. E ele viu que esses pacientes eles estavam como se fosse uma malha quadriculada, que a gente chama na geobiologia de linha Hartmann, que são como corredores de energia que se cruzam. E nesses cruzamentos, a gente chama de ponto geopatogênico, é como se fosse um ponto doente na Terra. Não é um ponto cancerígeno, mas é um lugar que a tendência do câncer é muito fácil. Se você já tem uma predisposição, você vai poder despertar, porque aquele ponto ele gera um estresse geopático no seu corpo e se você já tem uma tendência, ele vai ajudar. Então esse médico começou a desenvolver e aí juntou a questão espiritual, a questão da Segunda Guerra e eles começaram a chamar esse estudo geobiologia. Então geobiologia se dividiu em geobiologia e geobiologia espiritual, porque a ciência não chegou na parte dos espíritos, né? Porque começou, mesmo lá na Alemanha, vendo que existiam essas linhas e várias energias eletromagnéticas e nocivas, tinham espíritos desencarnados que estavam também ali, que precisava se resolver. Então, alguém que eu não sei muito bem quem canalizou a geobiologia espiritual, que é mais ou menos a geobiologia que eu faço. A minha geobiologia chama cura energética e geobiologia, é uma técnica que eu criei, mas é com base na geobiologia espiritual, né? Que já é uma parte que trabalha muito com os espíritos que estão ali, tá? Que não são só espíritos que um dia habitaram o corpo físico, são os espíritos da natureza também, que são devas e elementais. Eu queria que você explicasse só um pouquinho melhor aqui. Você falou das linhas de Hartmann, então que eram, sei lá, encruzilhadas energéticas. Como exatamente eles mediam isso? Eles chegaram... Existem instrumentos que medem, né? A minha geobiologia espiritual, eu uso alguns outros instrumentos que não são assim, mas existem instrumentos. O Parque Ibirapuera, ele tem um trabalho de geobiologia sendo feito desde 2015, né? Ninguém sabe disso, não é falado, mas em 2015 foi quando teve o rolezinho. Vocês lembram disso? Que destruíam o parque estava detonado e eles não tinham mais o que fazer, procuraram o Elton, que é o geobiólogo. O Elton tem uma formação na Espanha, se eu não me engano, de um tipo de geobiologia que chama litopuntura, que é como se fosse a acupuntura no nosso corpo. Eles têm 17 rochas fincadas lá no Ibirapuera, se for lá você vai ver que em alguns lugares tem umas rochas aleatórias ali. E essas rochas são como as agulhas no nosso corpo. Elas formam um vórtice de energia e elas vão liberando o estresse da Terra de baixo para cima e liberando e fazendo com que aquele lugar fique mais saudável. E eles mediram isso desde 2015.
aumentou em aves fauna mais 70%, e tinha um parque lá, um parquinho de criança no Ibirapuera, que as crianças não brincavam, porque elas são muito sensíveis à energia, a energia era muito densa. O que acontecia? Tinha um córrego subterrâneo que passava numa subestação de eletricidade perto do aeroporto e conduzia essa eletricidade para o solo do Ibirapuera, e essa eletricidade deixava a energia do local muito densa. Então, olha para você ver como são muitos fatores. E a eletricidade é uma coisa que densifica, né? Então, essa eletricidade fazia com que nem as crianças quisessem brincar ali. Então, a energia do parque ela era pesada. Então um Android ao vivo aqui, acho que é um celular. Te assustou. Trabalhador aí. Muito bom. Então, aí eles mediram isso e fincaram pedras? 17 rochas estão lá no Ibirapuera. Então você está falando uma coisa inédita, que é um corte. É um estudo que ninguém revela abertamente, não sai na Folha de São Paulo, nem no Globo, nem em lugar nenhum. Existe um trabalho de geobiologia que, no caso, ninguém nem sabe esse nome, para o Parque do Ibirapuera, que talvez seja o parque mais famoso do Brasil, ou de São Paulo, pelo menos, né, que é o mais falado, né, que é o nosso Central Park aqui. Nosso Central Park. O Ale vai lá toda hora. Se vocês encontrarem alguém parecido com o Ale, é ele mesmo. Ele vai se reenergizar. Patinando. Outro dia eu tomei um tombo de patins. Vocês acreditam nisso? Você devia ter gravado. Tomei um tombo de patins lá no Parque do Ibirapuera, mas enfim, isso é outra história. É outra história. Se eu trouxer para minha vida, que eu como um curioso, então, por exemplo, o guruzão, eu estou dormindo muito mal, meu Deus, eu tenho pesadelos, etc e tal. Se eu fizer um estudo de geobiologia no meu quarto, eu posso reposicionar minha cama e começar a dormir melhor, assim. Às vezes, eu já vi alguma coisa sobre isso, às vezes a cama fica posicionada num lugar extremamente bizarro, meio oblíquo, assim, aí você fala, aqui é o lugar, e aí funciona, né? Isso. Mas assim, vamos dizer que a geobiologia ela é mais moderninha que o Feng Shui. O Feng Shui, ele pede mais para você mudar a cama, com a gel também, porque você medir que você estiver em cima de um cruzamento dessas linhas, pode ser que você esteja num lugar geopático. Mas como hoje você tem um apartamento, você não tem opção de mudar a cama. A maioria apartamento de hoje... A geobiologia, ela neutraliza todos esses pontos. Então, se você for fazer, você não tem que... Eu não mando ninguém mudar a cama, geralmente. Pra não ficar com a cama diagonal num apartamento de 10 metros quadrados. Geralmente não dá, né, cara? E aí você bota o desespero na pessoa, você fala, cara, você tem que mudar a sua cama. Aí a pessoa, você comprou na planta lá. Não tem como. Então, a geobiologia, ela neutraliza essas energias sem precisar mudar. Vamos dizer assim, que ela é mais atualizada. Não melhor que o Feng Shui, tá? É diferente. Eu uso Feng Shui também. E isso aí vem da Alemanha, você falou ou não? Nasceu na Alemanha. Na Alemanha. Isso. Curioso. Então aí foram 17 rochas fincadas lá no solo do parque. Estão lá, e aí quando você for andar de patins, você pode sentar e meditar nelas, porque elas são vórtices de energia, como igualzinho na acupuntura. O que é acupuntura? Você coloca a agulha no corpo e quando dá o choque, é porque tinha um estresse ali, uma tensão, né? E aquilo a gente chama de coluna búdica. Tá? É como se fosse uma árvore de Natal, porque ele vira um vórtice e vai saindo aquela tensão dali. Então são 17 agulhas, né? Chama-se litopuntura, como se fosse uma acupuntura na terra, que estão ali liberando a densidade. E é por isso que a gente gosta de ir lá, porque realmente é um lugar que energiza, e o Ibirapuera ele tá no eixo central de São Paulo, né? Ele é o Antacarana, que a gente chama, como no nosso corpo a gente tem esse eixo central. O Ibirapuera ele é como se fosse o centro da forma toroidal, do campo de energia de São Paulo. É um lugar bem importante. Quantas pedras você falou mesmo? 17 rochas. Então você vai atrás das 17 dá pra achar rochas do Ibirapuera. Mas como elas são? Eu mando o mapa. É uma rocha, dá pra você ver que ela foi enterrada, porque é tipo uma rocha pra cima. É uma rocha meio cilíndrica? Assim, é grande, ela tem... Dá pra você... Eu vou lá e medito em cima delas. Tem vários lugares. Eu mando o mapa pra vocês depois. Legal. O Elton já tentou pedir pro pessoal do parque colocar a plaquinha. Esse é um trabalho de geobiologia, mas os caras são resistentes, né? Ninguém quer falar que faz. Você vai atrás das 17 pedras secretas do Ibirapuera. Sua primeira matéria 17 externa. vórtices. De patins. Sem cair. Tá lançado o desafio. É interessante isso que você falou, porque é o que o guru sempre fala, né? Que o conhecimento oculto é só para os reis e rainhas. Isso. Então esse é o caso perfeito, porque é um conhecimento oculto que não querem que as pessoas tenham acesso. E tá lá. Só que o pessoal, Digo mais. Estou me sentindo bem no Ibirapuera, que motivo, acho que é o sol.
E pra quem é de São Paulo, cara, você lembrar do Ibirapuera antes de 2015, era horroroso, Só era rolezinho. perigoso e dava medo. Então era um lugar que dava medo de você ser assaltado, né? Mudou totalmente. Hoje você vai domingo lá, você tem que pedir licença quase, né? Porque isso é geobiologia na prática, cara. O lugar tava doente e agora o lugar tá saudável. Você vê, ele tava em decadência e ele começa a subir. É exatamente isso. E tem geobiologia, foi feita a geobiologia também no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, para os Jogos Olímpicos. Foi com a minha professora, minha primeira professora, né, mestra em geobiologia, que até é uma americana. Quando ia ter os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, eles prometeram que iam despoluir a Baía de Guanabara, né? Precisavam de um milagre. E quando começou a chegar um ano antes das Olimpíadas, eles não conseguiram, obviamente, né? Lá, eu morei 10 anos no Rio, né? Talvez as pessoas daqui conheçam menos. É muita sujeira. E o Comitê Olímpico viu que era impossível e aquilo estava dando uma treta e ia ter que mudar os jogos para Búzios, porque não tinha condição. Então, alguém na prefeitura conhecia a Tess, que era minha professora, essa americana, e falou, para a prefeitura, falou, eu tenho um trabalho maluco aí, né, que talvez vocês não entendam, mas vocês não têm muita escolha. Ou vai ou vai. Tipo, eu acho que no lugar que deles, vale tudo, né? E eles contrataram essa minha professora, que veio dos Estados Unidos, fez o trabalho de geobiologia espiritual, que é diferente da litopuntura do Elton, né, que é mais físico, é mais palpável. Fez uma cerimônia com toda a prefeitura e em 11 dias eles tiveram uma diminuição da poluição da Baía de Guanabara que nunca tinha acontecido na história, assim, em tão pouco tempo. E foi uma época que saiu uma notícia que teve golfinhos na Baía de Guanabara, que era uma coisa que também não acontecia há 30 anos. Isso virou notícia em todo lugar. Acho que não saiu o nome geobiologia, né? Acho que ninguém falou nem que tinha sido feito. Mas, de fato, foi ela, porque eu estava lá até com a arquiteta que trabalhava, quando eu fiz o curso, estava junto, ela trabalhava na prefeitura, e ela que tinha indicado esse trabalho. Então, é o que você falou, né? O trabalho oculto, ele acontece por trás dos panos, né? Mas ninguém conta. Após que a prefeitura falou, nós limpamos a Baía de Guanabara, mas por trás tinha lá a geobiologia, eu brincando, né? A macumbeira, fazendo a cerimônia dela e mexendo com os devas, que são os deuses da natureza. Mas o que eu sempre falo aqui nesse programa não é nem em tom de brincadeira. Toda grande decisão de qualquer grande país, incluindo o Brasil, que é um grande país aqui da América do Sul, sempre tem uma mão energética não avisada. Sempre. 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 Só que ninguém fala, não vai sair no jornal. Usaram a gel. Os caras, não, isso aí esquece. Mas tá lá, alguém fez.